Boa noite, querido e querida. Seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. Hoje, no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial, dia das parábolas de Jesus. Nós estamos no capítulo 41, no dia 4 de abril de 2021. E hoje nós vamos passear pelo Evangelho de Marcos, vamos falar sobre escândalos, camelos, riquezas, discípulos e graça. Seja bem-vindo. Nós desejamos as boas-vindas a você. Hoje vai ser um dia interessante, porque nós viemos de Mateus, né? Vimos ali várias passagens, Mateus é muito rico, e agora nós estamos entrando no Evangelho de Marcos. E nós coletamos várias passagens, também interessantes, com raciocínios bem interessantes, não bem naquela estrutura de parábola que nós encontramos em Mateus, mas nós vamos falar de vários assuntos que vale a pena. Se você está buscando desenvolvimento interior, se você busca crescimento espiritual, compreendo que esse encontro vai ser especial para você. Então, vamos lá. E aqui nós sempre, nos ventos das nossas parábolas do Consciência Hebraica, a gente fala um pouquinho sobre por que consciência hebraica, né? Das 4 potencialidades humanas, a essencial é o que diferencia o animal que nós somos. Nela nós temos a consciência como expressão máxima, um reflexo do universo, da auto-vida, da autoconsciência do universo. E, para nós, o hebraico representa a espiritualidade humana, ou seja, aquilo que o homem tem a mulher tem de uma busca pelo sagrado. Jesus foi muito apresentado à grega, os pais da igreja tiveram uma influência do helenismo, e o nosso objetivo é um Jesus à hebraica, a gente quer um olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Parábolas e metáforas sem comparação na literatura e no pensamento universal. Venha com a gente que você vai experimentar isso. Desejamos a você uma boa viagem, oferecemos o nosso jato para você poder embarcar. Sobre escândalos, camelos, riquezas e discípulos e graça. Quais os conceitos que vamos ver nessa série? Passagens no Evangelho de Marcos. Então, como comentamos com você, agora nós vamos entrar mais nesse Evangelho. Vamos ver algumas passagens fundamentais lá. Sentido, direção, missão e propósito. Olha, não sei como você tem vivido a tua vida, a gente passa pela adolescência, começa a juventude, às vezes nos ocupamos com muitas coisas, sem nos perguntarmos devidamente para onde estamos indo, né? Os objetivos sociais acabam tomando praticamente conta da nossa vida, um impulso de constituir família, ter filhos, trabalho, dinheiro, enfim. E as exigências de uma alta performance da vida moderna acaba nos criando um vórtex, né, onde nós somos sugados, e muitas vezes nós não nos perguntamos devidamente qual o sentido, qual a direção, qual é a missão, qual é o propósito da existência. Então, o que nós fazemos aqui é sairmos dessa grande matrix, dessa mecânica imposta pelos objetivos do dia a dia, para uma reflexão mais profunda do nosso sentido cósmico de viver, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de sentido, direção, missão, propósito, e você vai gostar, tenho certeza. A guerra e a paz estão dentro de nós. Bom, muita gente está procurando nas coisas a paz, ou o sucesso, ou a satisfação integral, o prazer ideal, né, a pessoa ideal, a casa ideal, a mobília ideal, a roupa ideal, o carro ideal. É muita coisa. Então, a pessoa está indo para fora, né, uma luta desesperada. Mas a tendência é de frustração e de vazio, né,
porque a solução não está fora, ela está dentro de nós, né? Então, nós vamos ver um pouquinho o que é esse interior humano, o que ele se propõe, né? Olha, a segunda morte é a morte da nossa essência, né? Bom, você pode considerar que a vida é só aqui, que o universo foi criado por acaso, que não há sentido, não há missão, não há direção nenhuma e que, enfim, morreu, acabou. Ok. É teu direito que você viva esse universo que você está projetando, provavelmente viverá. Mas, se você tem algo que diz que essa grande harmonia não pode ir de nada a lugar nenhum, então você está você tá no endereço certo, né? Porque Gênesis 1:26, a consciência hebraica, ela grita em todos os textos, alertando o homem de que sim, há um significado profundo, há um pulsar, há um realizar, há um sentido. A vida é o próprio sentido, ela é o próprio significado. E o contrário dela seria a morte. E nós podemos escolher entre uma coisa e outra. Então, preste atenção, o Apocalipse fala na segunda morte, a morte da nossa essência. Você pode acabar projetando isso, né? Frases geniais de Jesus que tocam o nosso interior. Realmente tem algumas coisas aí que nós vamos ver, são muito interessantes, preste atenção. Escândalos e riqueza. Bom, a alta sociedade aí é famosa por escândalos, né? Não é bem isso que nós vamos verificar, né? Nós vamos ver o que pode de fato ser um escândalo existencial. E as riquezas, bom, todos nós queremos aumentar o nosso patrimônio, é um desejo universal, né? Mas parece que nós temos que determinar quem é que manda em quem, né? Se sou eu que mando no dinheiro ou o dinheiro que manda em mim. Então, vamos refletir sobre isso com Jesus, vai ser bom. Mente religiosa e mente espiritual. Olha, esse é um tema fantástico, né? A gente não fala propriamente em religião, no sentido moral, temporal, né? Aquele conjunto rígido de regras, mas há uma relação com a espiritualidade, com o sentido, com o amor, com a pureza, com a integridade, com a virtude. Para quem ainda acredita nisso, que está duro aqui, na Terra ultimamente, está ficando cada vez mais difícil, né? Mas nós não desistimos, nós não somos aqueles que olhamos para trás, né? Já tomamos o arado nas mãos, olhamos adiante. Então, estimulo você a procurar não a religião, que aí você vai se decepcionar muito, né? Mas a espiritualidade nos chama. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha. Vai ser um pouquinho diferente, né? Nós já vamos fazer a leitura, termos, história e comentários, tudo junto, sobre escândalos, camelos, discípulos e graça. Vamos ver o que tem lá em Marcos 9, 43, 50. O texto diz assim: E se a tua mão esquerda te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. É melhor para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Reflexões. Mãos são símbolos de ação, natureza crística e anticrística. Olha, evidentemente muita gente pode considerar literal essas passagens, né? Mas nós vemos essas passagens como metáforas, como símbolos, né? Pelas próprias características assim do todo que as escrituras demonstram. Ou seja, nós sabemos que se você assim, eu vou falar com alguém que já tem acompanhado o curso desde o início, né? Se você não
está vendo pela primeira vez, eu te aconselho a voltar no episódio número 1 e ver uma construção gradativa que nós vamos fazendo de conceitos. E até te aconselho mais do que isso, a entrar numa outra playlist nossa lá no canal do Consciência Hebraica do YouTube, chamado O Amanhecer da Consciência Hebraica, que você vai pegar conceitos que estão na base da consciência hebraica, de Gênesis a Apocalipse, vai ajudar você a compreender tudo isso que nós vamos falar aqui, né? Mas assim, se você considera isso literal, né, que Jesus estava ordenando que você decepasse uma parte do teu próprio corpo, tudo bem, se isso te estimula, eu não sei. É um pensamento que você considera, por exemplo, como se alguém fizer isso, né, que a pessoa vai chegar no reino dos céus faltando uma parte do corpo, né? Então, nós já falamos aqui sobre a descriação do universo. Então, esse universo que nós vemos aqui no tempo, né? Vamos pegar o nosso gráfico, e aí eu vou falar com você com o gráfico e vai ser melhor. Ó. Quem está aqui no curso já viu, né? Já entendeu que nós estamos exatamente aqui, ó, obedecida do verbo, formação dos céus, abismo e universo, né? E o verbo está aqui, parado nesse ponto, né? Vamos ter a subida do verbo e o universo todo que será descriado. Então, aqui nesta dimensão vai ser formado um novo corpo, né? E esse corpo não é mais de carbono, não é mais de ferro, níquel, de cálcio, dos elementos que nós temos neste universo aqui. Será um corpo energético, crístico, espiritual, né? Um corpo que não pertence mais a esta realidade aqui. Será na nova geração, né? O famoso dia da ressurreição dos mortos que as Escrituras colocam. Então, se você já nos acompanha e tem uma compreensão disso, você verá que essa passagem, onde é dito, Jesus usa uma força de expressão, né? Se a tua mão te escandalizar, corta. Ora, parece que a tua mão é autônoma, né? Como é que ela está te escandalizando se você não quer que ela te escandalize, né? Aí voltamos para o nosso gráfico. Olha lá o gráfico. Aqui você tem a natureza humana, olha, com uma natureza abissal e uma natureza celestial, que quando o arbítrio é exercido se transforma em natureza anticrística ou crística, né? Então Jesus está dizendo, ora, você tem uma consciência, se esta tua natureza for mais forte e quiser dominar-te, escandalizar, então você deve cortar. Cortar aqui o que significa? O que você pode compreender? Significa você negar esta parte, e negar não é considerar que ela não é existente, né? Aí sim seria uma fantasia mental. Você só nega algo que você considera real, né? Que você considera existente em você. Então Jesus fala, olha, aquele que não negar a si mesmo, então este é o sentido da passagem, né? Ou seja, aquele que não, se há uma parte da tua natureza que está levando você a uma direção contrária, a um sentido contrário, a uma inteligência contrária à da realização da vida, então é muito melhor que você anule, enfraqueça, corte aquela parte da tua natureza, não deixe que ela domine sobre você, né? Faça um trabalho para que ela fique limitada dentro de você. Este é o sentido do que Jesus está colocando aqui na passagem, né? Então, se você agora olhar dessa maneira, se a tua mão te escandalizar, corta, é melhor para ti entrares na vida aleijado. Agora, mãos são símbolo de quê? De ação, né?
Então, se as tuas ações, se aquilo que você está fazendo externamente, você está agindo de uma maneira a causar dessentido na tua vida, então mude essas ações, corte essas ações, lance isso para fora, né? E de repente é uma pessoa que está te causando isso, meu amigo, né? Se não tem tu, vai tu mesmo, mas se for com tu para ir pro tatu, sai de mim o tu, né? Quer dizer, se você está aí enrolado com alguém que está te levando para uma direção contrária da tua realização de vida essencial, né? Não vale a pena, né? As coisas não valem a pena. Elas só podem ter um sentido real se elas forem tocadas, forem envolvidas pelo amor, pela realização transcendente, né? Aquilo fizer um sentido real, senão aquilo só vai trazer tristeza para você, desalinho, né? E o que é melhor? Você corta, né? Ah, mas é uma pessoa, eu tenho consideração, eu tenho uma história, mas se essa história for para um buraco, meu irmão, minha irmã, você que sabe aí como é que está a tua vida, né? Mas se isso vai de nada a lugar nenhum, né, é melhor você cortar. Então aqui a mão, ela tá simbolizando as tuas ações, né? Então alguma coisa que você está agindo, que está te causando aí um desvio, né? Está te levando para um sentido de não realização, então elimina, né? A respeito do fogo que nunca se apaga e do bicho que não morre, nós comentamos nos nossos últimos encontros, né? Mas eu vou dar uma retomada se você está vendo aqui pela primeira vez. Olha, entenda bem o nosso gráfico. Eu sei que para quem está vendo pela primeira vez pode ser difícil, mas ó, o universo está nessa dimensão. O verbo, ele desce, ele vai criando, ele cria as trevas, o abismo, depois ele cria o universo. Surge aqui o plano mineral, vegetal e animal, tá vendo? Mineral, vegetal, animal, e aí o verbo para aqui, ó. Ele está congelado, né? A matéria, ó, isso que nós tocamos, é luz congelada isso, né? Agora, ele vai fazer a subida, assim, o Apocalipse é que descreve isso, né? Ele vai fazer a subida, o verbo vai subir em fogo. Por quê? Porque é a aceleração da matéria. Ele congelou descendo, agora ele vai subir em aceleração de matéria. Então veja, quando ele descriar o universo, depois vai ter o dia da ressurreição dos mortos, ou da nova geração. Mas depois disso vem a batalha do Armagedon. O que é a batalha do Armagedon lá no Apocalipse, né? A batalha do Armagedon é a eliminação desse plano. Olha, o verbo vai parar aqui, depois ele vai dar mais uma subida e vai vir para cá, ó, vai eliminar o abismo, né? É a morte da morte que está escrita lá em Apocalipse. Então veja, as pessoas que não realizarem, que ficarem presas na segunda morte, né, elas vão morrer de fato. Então, esse fogo que vai causar essa morte, ele vai apagar? Não, ele nunca vai apagar, porque ele é o fogo do próprio verbo, né? Então, que fogo é esse que Jesus está tratando? É o fogo da glória, da volta do verbo, da subida do verbo. Esse fogo nunca apaga, né? E veja, quando diz que o bicho nunca morre, ele não está falando que é o cadáver que nunca morre. Olha bem o texto. Olha lá. Ele está dizendo que o bicho é que não morre, mas o bicho é aquilo que destrói o cadáver. Então o bicho representa aquilo que está vivo, a vida infinita, que não vai terminar nunca, tá? Então aquilo que está eliminando os homens e causando a segunda morte, só você ler no texto, não vai terminar. O bicho não morre, o fogo não apaga. Tá? E aí ele vai para uma outra figura. Ele diz lá na figura: se o teu pé te escandalizar, ó,
corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo os 2 pés seres lançado no fogo do inferno. Inferno que nunca apaga e bicho que não morre, você já entendeu. Agora, os pés são símbolo de direção, né? Então, assim, o que você está agindo, o que você está fazendo na tua vida, está legal? Mas está legal segundo que critério? Não, eu acho legal. As pessoas acham legal, meus amigos acham legal, a sociedade acha legal, todo mundo aplaude. Não é, evidentemente, não é isso que nós estamos falando, né? Ou seja, você está indo para o sentido da vida, você sabe qual é o sentido da vida, né? Você pega aí as escrituras, vê lá Gênesis 1:26, façamos um ser à nossa imagem e semelhança, o universo, a vida infinita, propondo levar você a uma realização máxima do teu ser infinita, uma evolução contínua do finito rumo ao infinito. Agora, se os teus pés estão te levando, olha aí, ó, se os teus pés estão te levando para uma outra direção, um outro sentido, né? Isso pode ser uma empresa, pode ser trabalho, pode ser dinheiro, pode ser a tua vaidade, pode ser desejos por coisas que te levam a ter que trabalhar demais, a se concentrar demais numa situação que é improdutiva, né? Que só vai ficar naquele espectro material. Então, se os teus pés estão te levando para essa direção, para esse sentido, para esse propósito, para essa missão, desvia. O alerta é dado aqui, né? Se os teus pés estão fazendo isso, então, primeiro as mãos, o que você está fazendo? Depois o sentido que você está tomando na tua vida. Se você está com dessentido, toma cuidado. Então o texto alerta. E olha como é que ele continua. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre, o fogo nunca apaga, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Olhos são símbolos de quê? Do que você deseja, do que você entende. Está dando sentido, né? Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, né? Ou, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ó. Então a visão está ligada com tudo isso, que nos dá sentido, nos dá também ligado aos nossos desejos, aquilo que nós vemos e queremos. Né? O que você anda querendo converge para a vida em Deus, para a vida ética, para a vida com honra, para a vida com realização, para a vida com propósito. Agora, se o que você anda vendo, se o que você anda vendo aí com os teus olhos está te levando para outro lugar, meu amigo, você fecha os olhos. Então a palavra vai nessa direção, né? Dizendo, olha, se o que você está vendo, o que está despertando o teu desejo, o teu entendimento, né? Não está legal, é melhor você sair fora. O conselho aqui é o mesmo, não? E o problema é o mesmo. Depois ele diz, porque cada um será salgado com fogo, símbolo de fogo e sal. Lembra da mulher de Ló? Não? A mulher de Ló se tornou uma estátua de sal, né? E é interessante que o sal ele tem 2 símbolos nas escrituras, porque ele ao mesmo tempo é que nem o fogo, né? O fogo pode representar transformação, porque num laboratório químico, sem fogo não há laboratório químico, a química precisa do fogo, né? Para os elementos serem transformados. Agora, se você olhar para o sal, ele faz 2 movimentos, né? Se, por exemplo, salga uma peça de carne, ela não apodrece, né? Por quê? Por que ela conserva a carne? Porque ela está matando.
que ela está matando? Está matando aquilo que quer comer a carne, que quer apodrecer a carne. Então ela desidrata toda a vida que está ali, as bactérias e tudo mais, então ela conserva, né? Então o sal é um símbolo de conservação e é um símbolo também de matar aquilo que está querendo destruir, né? Então, olha, se você olhar aqui o texto de novo, você vai ver aqui, ó, porque cada um será salgado com o fogo, né? Por que coloca o fogo como sal? O fogo é um elemento de transformação. O que irá transformar o nosso corpo, né? Vai ser o fogo, né? O fogo da glória de Deus. Se você olhar aquele salmo lá, quem habitará nas labaredas eternas? Né? Aqueles que têm mãos puras, aqueles que têm uma mente voltada para o infinito, né? Então, quem habitará com as labaredas eternas? Então, esse fogo está representando o elemento do verbo, do Cristo, do crístico em nós, né? Então, salgar com fogo significa eliminar toda a natureza anticrística, né? Voltamos aqui para o nosso gráfico para você entender, porque aqui é muito profundo isso que Jesus fala, né? Ser salgado com fogo representa essa qualidade anticrística ser morta, retirada de nós, né? Isso vai ser feito na morte. Mas o que conserva a nossa consciência no crístico é o sal e o fogo. E eles são símbolos do Espírito Santo de Jesus, né? O sal, quando ele fala, vós sois o sal da terra. Por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Jesus, né? Pela graça, pela misericórdia dele, né? Então, este Espírito de Jesus representa o sal que conserva a nossa vida, mata e elimina a nossa natureza anticrística, e é como o fogo que vai nos dar a transcendência para nós sermos gerados filhos de Deus. Então são símbolos duplos, né, que atuam de várias maneiras. Percebe? Aí você consegue entender melhor o texto, ó. Porque cada um será salgado com fogo, então cada um precisa dessa qualidade do Espírito Santo para eliminar o que é ruim e conservar a vida. E cada sacrifício será salgado com sal. Ou seja, só o Espírito Santo pode tornar o homem realmente santo. Isso não vem do próprio ser humano, né? E aí ele fala, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Então ele está dizendo, olha, vocês são o sal da terra, mas vocês precisam estar cheios de mim, né? Se vocês não tiverem cheios de mim, o sal de vocês vai perder o sabor, porque ele não tem substância nele próprio, né? E se o sal de vocês ficar sem sal, perder o sabor, o meu sabor, né? Então ele não vai servir. Então tudo isso ele está dizendo, olha, se tem alguma coisa aí nos teus olhos, nos teus pés, nas tuas mãos que não está bem, você se livra disso, cara. Né? É uma pessoa, é um emprego, é uma situação, é um problema de autoimagem, é uma questão que você carrega aí, elimina isso, né? Decepa isso, tira isso da tua vida, entendeu? E segue adiante, rumo ao infinito, cara. Porque se você ficar preso nessas coisas, você vai se frustrar existencialmente, né? Então, essas palavras são maravilhosas para nós termos impulso, né? O símbolo do fogo, do sal, a mulher de Ló, no caso da mulher de Ló, ela virou uma estátua de sal, mas foi para a morte, não foi para a vida. Ali o sal tirou a vida dela, mas esse sal que Jesus está falando conserva a vida. Você vê que é um símbolo duplo? No caso da mulher de Ló, ela ter se tornado sal foi
para a segunda morte. Foi um símbolo ruim ali. Agora, Jesus está dizendo, ó, tem sal em vós mesmos. Então, aí ele está falando do sal que está conservando a nossa vida, não tirando. Tá? Então, tem que ter esse entendimento. Ó. No caso lá do Mar Salgado, né, Sodoma e Gomorra se transformou no Mar Salgado, no Mar Morto. Né? Ali dentro do Mar Morto estaria Sodoma e Gomorra. Ali é o símbolo de quê? Falta de vida. Nesse caso do Mar Morto, é porque não dá nada, lá não nasce nada, não tem vida nenhuma lá, porque o sal tem uma quantidade gigantesca. É o mar mais salgado da terra é lá. Mas ali está simbolizando a morte. Então, tudo isso precisa ser compreendido por nós, né? Bom, ele fala então, tem de sal, olha, o que é o sal? É o sal de Jesus, é o Espírito Santo, né? E isso vai dar paz. Não vai dar paz com aquele que está escandalizando, mas vai dar paz com aqueles que estão buscando a paz, ok? Então vamos lá em Mateus agora, Marcos, né, 10, 23, ó. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse de filhos. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, olha, na época um tipo de teologia da prosperidade já existia, né? O que acontece? Por que eles ficaram tão admirados, né? Primeiro, essa figura do camelo, né? Se você procurar na internet, você vai ver que os estudiosos falam coisas bem diferentes, né? Alguns dizem que a palavra em grego, mesmo no aramaico, é muito parecida entre camelo e corda, né? Então, que Jesus está falando de passar uma corda numa agulha e não um camelo, né? Outros já dizem que não, que as cidades tinham aberturas que eram muito pequenas, que quem vinha com camelos tinha que pagar impostos, então o sujeito não conseguia passar com o camelo por essa agulha, era impossível, só passava a pessoa e o camelo ficava de fora para depois ser cobrado as mercadorias. Enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas o que Jesus usa, né, é uma metáfora que diz assim, olha, não dá para passar. Se ficar concentrado nas riquezas, se a materialidade for o sentido principal da tua vida, não tem como você se espiritualizar. Se você já não... Se só o que você vê não, é estética, né? Se só o que você vê é conforto, se só o que você vê é sucesso, é bem-estar, é tudo isso, né? Desculpa, mas vai ser muito difícil você realizar uma coisa mais profunda dentro de você. Você vai ficar superficial, vai ficar numa... E a gente percebe aí que os discípulos já tinham um tipo de teologia da prosperidade lá na época. Por quê? Porque eles consideravam que as pessoas que eram mais ricas eram abençoadas por Deus, porque a riqueza vinha de Deus, né? E a pobreza, a miséria vem do quê? Do diabo. Vem E Jesus não vai muito nessa linha. Jesus falou, olha, não é a riqueza ou a pobreza, né, que definem se alguém está em relação com o eterno, bem ou mal, né? Jesus quebra essa história. Não, a pessoa pode ter dificuldades materiais e pode estar muito bem espiritualmente.
Não? Ou a pessoa pode estar muito bem materialmente e muito bem espiritualmente. Ou a pessoa pode não ter nada materialmente e espiritualmente está muito ruim. E a pessoa pode ter muito dinheiro também, ser muito próspera, não ter nem dor de cabeça, está tudo bem, mas espiritualmente ser um zero à esquerda. Então Jesus quebra essa lógica, isso que é importante. E tem pessoas que têm uma ideologia onde só pode acontecer uma coisa, não, se Deus estiver com você, se a pessoa está com sucesso, ela tem que estar cheia de Deus, se ela está cheia de Deus, ela tem que ter sucesso, ela tem que ter dinheiro, ela tem que ter... E por isso que eles ficaram espantados, porque o próprio mestre fala, olha, não é nada disso. E eles ficaram tão admirados de dizer, Jesus, então se os ricos, então nós está tudo perdido. Né? Então você vê uma teologia forte da prosperidade aí na época, né? Não ricos, mas os que colocam no dinheiro o seu principal apoio. Jesus depois repete, olha, ele diz, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas, né? Então, uma pessoa pode ter muito dinheiro, importância social e ser humilde, não está com o coração fixado naquilo, mas é difícil. Normalmente, quem tem muito dinheiro se sente apoiado naquilo que tem. É difícil a pessoa ter o coração totalmente em Deus tendo muito dinheiro, mas, enfim, né, tá aí, as possibilidades estão aí, né? E aí ele diz, olha, os que confiam nas riquezas não conseguem passar. Não conseguem passar. Então, assim, seja lá o camelo que com carga não consegue entrar no buraco lá que tem que passar, ou seja, uma corda grossa que não dá para enfiar na agulha, Jesus está dizendo, olha, essas coisas atrapalham a pessoa para ela adquirir uma consciência espiritual mais profunda. Né? Mas não são as coisas em si, não é a materialidade, você ter bens materiais. Né? Jesus tinha pessoas muito ricas que ele amava e que tinham uma consideração espiritual muito grande. Lázaro, por exemplo, era um homem com muitas posses, né? O irmão de Maria Madalena e de Marta. José de Arimateia era muito rico, era um senador, um tipo de um senador da época, né? Deu um túmulo milionário para Jesus, porque pouca gente tinha condição de cavar um túmulo em rocha viva, né? Custava muito dinheiro, né? E ele serve Jesus. Jesus tem várias pessoas com posses que servem ele no seu ministério. Então, ele encontrou muita gente com dinheiro. Zaqueu, por exemplo, é um símbolo maravilhoso, né? Você vai procurar a passagem de Zaqueu, você vai ver tudo isso. Mas muita gente poderosa e rica também na época de Jesus não deu a menor bola para ele, né? Ou quando foi entrar em contato com ele, entrou por motivos errados. Pega as passagens de Herodes, né? Lá no final da vida de Jesus, você vai encontrar tudo isso. Então, fica aí para você essa reflexão, né? As possibilidades do provérbio usado por Jesus, que eu já falei das questões aí ligadas a camelo, corda, né? E aí a questão da graça. Olha lá, eles se admiraram ainda mais dizendo entre si, quem poderá pois salvar? Só era tão forte a crença neles de que quem é rico está abençoado por Deus, que eles falaram, então acabou tudo, né? Está todo mundo condenado. Aí Jesus disse, olha para eles e diz, olha, para os homens é impossível. Então deixa eu te falar uma coisa, né? Se você é um espiritualista, se você é um esotérico, se você tem tido ideias aí de que é você que está provendo a tua formação espiritual, que você está pagando o karma do passado, que é você que tem que fazer caridade, ou tem que sofrer porque você está pagando alguma coisa, meu amigo, minha amiga, larga tudo isso e vai para Jesus, porque você está num caminho péssimo, né? Não é nada disso. Olha aqui a frase do mestre, né? É impossível para os homens. É impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então aí entra o conceito da graça. É só pela graça, meu irmão, minha irmã, companheiro e companheira. Só pela graça, é pela graça. Não é por mérito, ninguém tem mérito, ninguém consegue realizar isso. Não? Aí é o amor, a compaixão, a misericórdia. E tem muita gente que tem espiritualistas que tem dificuldade em aceitar isso.
porque o seu ego cresce de tal maneira que ele não consegue receber gratuitamente de Deus nada, ele quer pagar tudo. Fica a dica, observe bem isso daí. Muito bem, caminhamos agora para Marcos 10, 23, e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. E no século vindouro, a vida eterna. No século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, derradeiros, e muitos derradeiros últimos serão os primeiros, né? Olha, aqui a gente vê o seguinte, né? Não tem jeito, né? Jesus ensinando ali, mostrando, mas os discípulos estavam ainda numa certa condição. Olha, a gente precisa de recompensa, né? Pedro já foi o primeiro: Senhor, a gente largou tudo, e aí, agora o que nós temos de direito? Jesus tinha acabado de ensinar uma coisa, mas aí Jesus olhou para aqueles meninos, né, e falou: não tem jeito, tem que lidar com eles dessa maneira, né? Então a resposta de Jesus, ela é muito para atender às nossas infantilidades, né? Olha aí, presta bem atenção no texto que você vai ver isso, né? Jesus falou ali: em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, né, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo. Olha, esse receber 100 vezes de irmãos e irmãs é muito mais pela nova consciência gerada espiritualmente, que os apóstolos ainda não tinham, só vão ter depois do Pentecostes, né? Porque você vai ver a humanidade de uma outra maneira, você vai ver a propriedade das coisas de uma outra maneira, né? Tudo pertence ao teu pai. Então você tinha um olhar míope, que a tua casa era tua, que o teu carro é teu, que depois você vai ter a visão de que você é filho do dono de tudo, e tudo é teu, né? Jesus usa o número 100 aí, ó. Então a primeira coisa, né, o desejo de ser recompensado. E assim, no começo, eu não sei se você já está como discípulo de Jesus, se você está despertando agora, mas assim, no começo, as pessoas normalmente vêm até o mestre, né? Normalmente são 3 caminhos, né? Sexo, bens materiais e saúde, né? As campanhas das igrejas aí estão lotadas disso, né? Você vai conquistar um marido, uma namorada, e vem resolver os teus problemas amorosos aqui, né? Ou então você está endividado, falido, e que Deus vai te resolver todos os teus problemas de grana. Ou então você está doente, então vem que Deus vai te curar, né? Então são as 3 coisas que normalmente atraem muitas pessoas. Isso pode ser um bom começo, né? Mas ninguém fica no Evangelho por causa disso. Depois você amadurece, né? Você vai tendo experiências, você vai tendo uma cosmovisão, você vai enxergando muito mais. E aí, assim, o prazer não está numa recompensa que virá um dia. O prazer está na caminhada, está no sentido que você vê a cada segundo, numa flor, nas árvores, no universo, no sentido da vida, né? Nos pequenos detalhes da tua existência, nas maravilhosas mãos de Deus espalhadas em cada item da criação. Então, não é para se chegar a algum lugar, né? Não é porque você vai ter um lugar no reino dos céus, que você vai para alguma outra dimensão, você vai... A experiência do Evangelho, ela se torna plena nela mesma. A vivência da consciência disso é suficiente. A tal ponto de que, assim, mesmo que não houvesse nada, mesmo que fosse até considerado, fosse provado que tudo isso era uma ilusão ou uma mentira, mas você não se importaria mais, porque você vive de uma maneira nova.
Você vive de uma maneira diferente. Já não é mais aquilo que... a questão de se provar ou não. Você não está mais preocupado se a Bíblia é autêntica, real, se tudo que foi falado é verdadeiro ou não. Porque isso é uma experiência interior tão forte, tão concreta, que não depende mais de nada. Não depende mais de outras coisas. Ela é por si mesma. Então, é quando você experimenta o Evangelho em si, né? A descoberta do sentido de você mesmo. Ou seja, você descobre que aquilo que está proposto, aquilo que está escrito, é o maior sentido existencial que alguém pode viver. Não há nada que se proponha a ser mais do que isso. De forma que, mesmo que não houvesse sentido nenhum, este seria a nossa maior invenção, o maior sentido de paz, de alegria, de felicidade, de realização, independente das circunstâncias. Não estou falando de você ter dinheiro, ser curado, ter um casamento feliz, ter um amor, um love, ter um... falando nada disso. É com isso ou sem isso. Seja como for. Isso é um sentido vivo. Está dentro de você. Você não quer ser diferente. Você não quer sair desse universo de amor que Jesus nos apresenta e que Ele demonstra. Então, já não é mais porque se vai alcançar nada, é pela viagem que já está sendo maravilhosa. Mas os apóstolos ainda não estavam nessa condição aí, né? Estavam numa outra condição. Né? Olha, o 100 é o sentido do número 10, né? É o sentido do homem gerado à imagem e semelhança de Deus, que é Gênesis 1:26, façamos o ser a nossa imagem e semelhança. Então Jesus ele fala que vai ter 100, mas ele está dando uma senha, que eles ainda vão entender que o sentido mais profundo está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. Jesus fala, olha, o reino dos céus está dentro de vocês, não está fora. Não. Então, infelizmente, os apóstolos ainda estão aí no beabá, mas a gente agora já tem... porque nós já temos o Espírito de Yeshua dentro de nós, então ele fala dentro de nós o que é mais profundo e significativo. Né? Então 10 aqui, o 100 é o número do homem, gerado à imagem e semelhança de Deus. Aí ele dá duas dicas, duas palavras geniais. Ele fala, olha, vocês vão ter tudo isso, mas com perseguição. Alguém pode falar, poxa, mas alguém tão rico que vai ter tanto irmão, tanto vai ter perseguição? Então Jesus dá essas senhas, dizendo, olha, não é nada disso. Não. E depois ele dá uma outra senha aqui, ó, observa no texto. Ele fala assim, porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então, quando ele joga isso, né, ele deixa todo mundo em dúvida. Mas eu sou primeiro, eu sou derradeiro, mas então eu tenho que ser último para ser primeiro, mas então eu não vou estar na frente, quero estar atrás. Ele troca a ordem. É genial essa frase de Jesus. Por quê? Porque eles querem ser primeiro em tudo, quer ter mais casa, quer ter isso, quer ter aquilo, quer ter recompensa. Né? Jesus fala, mas quem for o primeiro vai ser o último. Então, não, Jesus, então eu quero ser o último. Então, tá bom, então você vai ser o primeiro. Não é genial? Isso daí é fantástico, é de uma inteligência profundíssima. Né? Então, nós vemos tudo isso no texto de uma maneira incrível. Primeiros e últimos. Ó, Jesus sempre retira a segurança de coisas e posições. Né? Nós sempre estamos querendo posição e queremos coisas. Jesus sempre tira tudo isso e deixa o sentido em si. Né? Então, olha, esses textos maravilhosos, né? Continuam aqui em Marcos 11, ó, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse-lhe, nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os discípulos ouviram isso. Então aqui, gente, nós temos que perguntar, qual que é a fome que Jesus tem? Porque ó, depois dessa passagem, ele vai expulsar os vendilhões do templo. Então ele está dando a dica aí, a fome que ele tem é de se tornar filho de Deus, é de ser gerado à imagem e semelhança de Deus e nos gerar, porque sobre ele estava a responsabilidade de também ganhar a qualidade para todos nós, porque nós não damos nada. Dependemos da graça que vem dele. Então, aquela figueira é uma parábola, ela representa a natureza humana.
E ele viu que tem muita folha, mas ele sabia que não era tempo de figo. Muitos ecologistas aí recriminam Jesus de ter eliminado essa figueira aí, porque como já se viu, esse foi o pecado que Jesus cometeu, porque uma árvore que não está no tempo de dar fruto, ele vai querer que ela dê fruto, e ainda amaldiçoa, seca a figueira, mas não estão entendendo nada, não estão entendendo nada. Jesus usa a figueira como um símbolo do ser humano. Só que o ser humano não tem que dar fruto em todo o tempo. Está dizendo, olha, a figueira, ela tem que dar fruto numa certa estação, vocês não. Vocês têm que alcançar essa consciência e permanecer nela, dando fruto a tempo e fora de tempo. Então, para ele não fazer um exemplo em um ser humano, do que vai ser a extinção da vida, ele usa um vegetal para dar esse exemplo. E alertando as pessoas que se elas não produzirem o bom fruto, não tiverem o sal, não tiverem o fogo, não forem salgadas, não tiverem concentradas no seu interior, buscando e vivendo, não vai dar certo. Olha aí o texto, como é que ele fala. Na árvore humana as folhas nada resolvem, apenas o fruto. Nunca mais trata da segunda morte, a morte espiritual. Então, nunca mais alguém coma fruto de ti. Então, está falando sobre o arbítrio, está falando sobre as nossas escolhas, e está falando sobre o resultado, e está falando sobre a graça, e falando sobre a compaixão e sobre o amor de Deus. Junta tudo isso. Sabe qual é o nome disso tudo junto? É Jesus. Esse é o nome, acima de todo nome. E Ele quer você, quer a mim, quer a todos nós num pulsar de amor, de realização. Esse é o sentido da nossa vida, esse é o sentido de estarmos aqui. E aqui, olha, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ora, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa, e se à tarde, se à meia-noite, cantar do galo pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. As coisas que eu vos digo a todos. Olha, essa passagem, ela alerta o nosso interior, né? Você percebe aí que ele está dizendo que há uma diferença, as reflexões, há uma distinção entre Deus e Jesus. Ó. Por que ninguém sabe o dia e a hora? Porque só o Pai é que é a conexão de tudo, né? Deus não é um ser antropomórfico que está com uma forma humana em algum lugar do universo. Ele é a realidade total. E quando se envolve milhares de decisões de seres humanos, com arbítrio e milhares e bilhões de possibilidades, Jesus está dizendo, só o Pai processa tudo isso, nem anjos, nem eu. Então aí ele faz uma distinção. Muita gente quer igualar Jesus a Deus. Nem ele não se iguala. Ele fala, olha, o Pai é maior do que eu. Ora, o que significava? Que o Pai tinha 1,85 m e Jesus tinha 1,80 m? Você acha que é isso que Jesus está falando? Então, gente, precisa de entendimento, né? Deus é o infinito. Só há um Deus. Yahvé Elohim Adonai, a frase fundamental de Israel. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Jesus é aquele que se torna Deus. Ele se torna a imagem e semelhança de Deus. Mas ele não é igual, ele é a imagem e a semelhança. Então o anticristo é que quer ser igual a Deus. Jesus não. Jesus coloca aqui que não é a mesma coisa. E aí ele faz a parábola, olha, esse homem que parte para fora da terra é Deus. Então Deus sempre está ausente nas parábolas de Jesus, para que haja o arbítrio. E depois ele dá aqui para cada pessoa uma responsabilidade. E ao porteiro ele diz que vigiasse.
E ele então fala aqui uma frase, né? Aqui ficou no slide passado, né? Mas eu vou adiantar aqui para vocês. Ele fala uma frase muito impressionante. São duas frases que as pessoas sempre erram no Evangelho. A primeira é assim, você pode até usar essa pegadinha com alguém, você vai ver que a resposta vai ser sempre igual. Você fala assim, no Evangelho tem uma passagem que é sede simples como as pombas e sagazes como as serpentes, né? Não é isso? A pessoa vai falar, é sede simples. Aí tem uma outra passagem também que fala, orai e vigiai, né? A pessoa fala, é mesmo, orai e vigiai. E é o contrário, mas todo mundo fala que é isso, e não é. Jesus fala, primeiro sede sagazes como as serpentes, depois simples como as pombas. E ele fala, primeiro vigia, depois ora. O pessoal sempre acha que tem que orar e depois vigiar, mas Jesus não coloca nessa ordem. Primeiro você fica atento, depois você ora. Né? Primeiro serpente, depois pomba. Não vai pôr a pomba na frente que você vai morrer. Não vai ficar orando na frente sem você ter vigilância, porque você vai ser pego de surpresa. Então, parece paradoxal, mas Jesus aqui está dizendo, olha, estamos no mundo aí com toda essa loucura, nós temos que ter entendimento. Né? Então aqui ele está dizendo, olha, é necessário que você vigie. Por quê? Porque a vida está passando, esse período que você não sabe quando ele vem é a própria morte de cada um de nós. Você sabe quando vai morrer? Quem sabe? Mas eu tenho que cuidar do meu filho, tenho que cuidar da minha promoção, cuidar da minha empresa, cuidar do meu casamento, cuidar da festa, cuidar da minha viagem, cuidar disso. Mas e aí? A tua vida vai virar só isso se você partir num momento desse? Então Jesus está dizendo, olha, você não sabe, então sempre coloca o espiritual na frente, deixa essas coisas aí, vai tocando elas tudo bem, elas são lícitas, você vai fazendo elas, não tem problema nenhum, não fica desatento. Né? Então, com esses textos a gente ganha bastante reflexão e nós somos um movimento Consciência Hebraica e nós queremos que você nos visite nas nossas redes sociais, né? Nós temos aí o nosso YouTube. Deixa um like, faça algum comentário, o YouTube gosta, né, nos classifica por causa disso, você pode ajudar a evangelizar. Se a gente tiver o vídeo mais comentado, mande para os seus amigos, né? Entre lá no Consciência Hebraica, tem várias playlists, também no Telegram, Instagram e Facebook, que nós temos que melhorar muito ainda as redes, mas aos pouquinhos vamos chegando lá. Com a tua ajuda aí, nós vamos a cada dia melhorar mais. Nosso Shalom Adonai, que tudo isso tenha enriquecido o teu ser, que você possa se desenvolver, crescer cada vez mais, é o que nós desejamos profundamente. Até o nosso próximo encontro, onde nós continuaremos com parábolas de Jesus.